Como a Pepsi e a Coca-Cola podem nos ensinar a ter foco e resiliência nos nossos negócios? Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema de capacidades, ou seja, quais habilidades uma pequena e média empresa deve desenvolver para vencer no mercado que ela atua. Nós vemos muito aqui modelos financeiros, análise de custos, fusões e aquisições que são pautadas em números e diligências financeiras. Mas existem fatores competitivos, existem fatores pessoais e humanos que cabe sim um julgamento estratégico sobre como essas empresas atuam nesse mercado e como elas vencem e qual que é a execução a ser feita para alcançar êxito nesse mercado. E hoje, pessoal, eu vou usar a Coca-Cola e a Pepsi porque é um caso muito interessante da gente avaliar isso. Por quê? A Coca-Cola atinge margens aí operacionais acima de 30%, enquanto a Pepsi estagnou aí nos seus 15%. A Pepsi também teve alguma dificuldade em gestão de portfólio de negócios, hoje que ela tem, enfim, a PepsiCo e também a parte de snacks, que são tidas como unidades de negócios diferentes, mas que transicionam aí orçamentos, e que mostra uma queda ali na área de bebidas da Pepsi, perdendo posição para a Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola teve foco e atuação em habilidades que realmente fazem ela vencer essa batalha competitiva. E essa análise estratégica ela vem muito em contra onde os CFOs devem ter essa sensibilidade, que é o entendimento de negócios, o entendimento do ambiente competitivo e o entendimento de como a área de finanças pode ser uma business partner, uma parceira de negócio das outras áreas. E as pequenas e médias empresas, onde os recursos são ainda mais escassos e difíceis de se ter, principalmente no Brasil, onde o juro está em torno de 15%, 14,50% ao ano, mostra que os recursos e o capital humano, que também é um capital humano que ao se contratar tem-se uma dificuldade de mudança, tem-se, enfim, tem que ter um foco muito grande na alocação de recursos, tem que ser muito bem destinado. E o que isso quer dizer? Destinado a capacidades, a habilidades que te façam vencer nesse setor. Então agora eu vou entrar um pouco na parte mais técnica, explicando para vocês um pouco sobre como essa estratégia, como essa teoria, que foi desenvolvida por uma consultoria, se eu não me engano é a Simon Kucher, que hoje é PwC, se eu não me engano, e que ela foi, tem livros e referências, que ela foi muito executada por diversas outras consultorias e que teve um certo sucesso até em casos de fusão e aquisição. Então vamos lá, pessoal, direto ao conteúdo aqui, eu preparei um pequeno material para nós nos interarmos e simplificar um pouco o entendimento de vocês, né? Então a Coca-Cola versus a Pepsi, né? Fazendo uma análise de capacidades, né? E o primeiro ponto, pessoal, é onde eu quero jogar e como vou vencer nesse setor. O que isso quer dizer, pessoal? Quando você está definindo um escopo de atuação de negócio, um escopo de produto, um escopo de serviço, você tem que definir muito qual mercado você quer atuar. É o B2B, é o B2C, é o mercado de luxo, é o mercado onde eu vou vender serviços acoplados a software, é o mercado onde eu vou atuar como um serviço muito específico, o qual eu vou ter que ter, enfim, um entendimento, uma capacidade técnica muito maior sobre aquele setor. Eu vou atuar mais genérico, mas eu vou entregar agilidade e muitos dados. Então, tudo isso tem um foco competitivo e um foco de mercado onde você quer atuar, e o como vencer é como eu desenvolvo estratégias e quais são os parâmetros de sucesso nesse setor. Vamos pensar no B2C. B2C, por exemplo, eu vendo roupas, fitness, ou eu vendo aí bebidas, né? Como eu vou vencer nesse setor e quais são os parâmetros de sucesso, né? Os parâmetros de sucesso é você vender muito mais para um cliente só, o software. Você tem um LTV, um Lifetime Value maior, seu custo de aquisição de clientes. E como eu vou fazer para vencer isso? É ter um gasto de marketing eficiente. No caso da venda de roupa fitness, é tu ter um entendimento do consumidor de uma forma correta, que você lance produtos recorrentemente que sejam alinhados com as necessidades e as dores do consumidor. E tudo isso, onde jogar e como vencer, necessita que você desenvolva algumas habilidades, que você desenvolva foco estratégico para alcançar esses objetivos e esses parâmetros estratégicos. E aí que vem a teoria de capabilities, as capacitações, né? As capacitações nada mais são do que processos, pessoas e tecnologia. Então vamos lá, processos. Processos é você alinhar todas as suas decisões dentro de um parâmetro
controlável, onde as pessoas que serão contratadas para executar essas funções, ou seja, se você tem uma empresa que trabalha no B2C, você necessita de uma curacidade de dados muito forte, você vai precisar de uma equipe de dados de pessoas analíticas que tenham essas habilidades para que elas desenvolvam processos que vão controlar toda a execução das decisões estratégicas para que tenham um êxito muito grande. E tudo isso embarcado a tecnologia, a ferramentas, a suporte tecnológico para que se possa executar tudo isso. E aí que está o grande ponto, pessoal. Quando nós falamos de capacitações, tem muita confusão aí. Por exemplo, você tem uma pequena empresa de bens de consumo. Você faz doces. Doces, os quais são doces standard. Onde o mercado que você quer atuar é um mercado de saudabilidade. A saudabilidade hoje, ela teve muitos produtores, né? Muitas fábricas que fabricam para terceiros. Onde esses terceiros elaboram fórmulas, sabores, mandam para a fábrica, ela introduz o produto lá, faz a sua fabricação, repassa ao empresário que criou esse portfólio de produto, e esse portfólio de produto ele é vendido para o público em geral. Essa seria uma estratégia inteligente, por quê? Porque como o produto tem a baixa capacidade de diferenciação nesse quesito, a distribuição e o efeito de rede que essas pessoas têm que ter no B2C é muito mais importante do que a fabricação do produto. Então, os recursos a serem destinados devem ser em marketing, em dados, em compra de pesquisas, em diversos outras habilidades que não são a produção, a operação. Então, você vai fazer processos, contratar pessoas e tecnologias para vencer nesse setor, desenvolvendo essa capacidade core que ela vai te fazer vencer dentro do setor de bens de consumo de saudabilidade para consumidores finais, B2C. Ah, mas vamos lá, então eu vou para o B2B. Vou pegar o mesmo setor, eu vou trabalhar muito forte no B2B. E aí são cases hipotéticos, tá, pessoal? Para a gente chegar na Coca e na Pepsi logo logo. Hipoteticamente, se você vai trabalhar no B2B, você vai ter margens menores. Ou seja, você vai vender para o lojista e o lojista vai vender para o consumidor. Então você tem uma dupla sobreposição de margem. Por quê? Porque o consumidor que vai comprar lá vai deixar uma margem para o lojista e o lojista vai deixar uma margem para o produtor. Nesse caso, a eficiência operacional, pelas margens serem comprimidas, ela tem que ser muito bem executada. Nesse ponto, você vai desenvolver processos, pessoas e tecnologia voltadas à operação, onde você consiga ter uma alocação operacional muito boa, que você não tenha estoque em excesso e a validade desse produto vença, e aí tem uma cadeia logística e operacional que vai possibilitar você ser competitivo dentro dessa estratégia, certo? Então, como atuar e o sistema de capacidades são acoplados dentro da coerência. A coerência estratégica é muito importante nesse ponto. E agora nós vamos entrar no caso da Pepsi e da Coca, para que nós possamos tangibilizar um pouco esse nosso case, ok? Então vamos lá, pessoal. A Pepsi e a Coca que passam por situações distintas, né? Uma performando muito bem operacionalmente, né? Que é a Coca-Cola, aqui com uma margem, vamos botar aqui uma margem de 35% operacional, né? Que seria o nosso EBITDA aqui. Vou botar aqui margem operacional que fica mais fácil. A margem operacional. E a Pepsi é tudo aproximadamente, né, pessoal? E a Pepsi aí com em torno dos seus, vamos arredondar aí para 16% de margem operacional. Agora vamos para o sistema de capacidades. Nós estamos aqui em finanças e as capacidades vão nos mostrar um pouco como essas empresas venceram, certo? Tudo tem um output financeiro, mas esse julgamento, essa capacidade de olhar as visões estratégicas e ter o output financeiro nos dá uma vantagem competitiva muito grande, né, pessoal? A gente consegue ter uma visão muito mais clara do que como as coisas realmente acontecem. Então aqui a Coca-Cola, pessoal, ela franqueou as fábricas, ou seja, ela terceirizou a produção do produto, né? Terceirizou a produção do produto e focou
gestão de portfólio e leitura do consumidor. E seus M&As são pragmáticos. Ou seja, funcionou, não funcionou, tá fora. São muito ativas no desinvestimento. O que isso quer dizer? É pragmático. Deu resultado, continua, não deu, análise, metrifica, vende com a lógica do melhor dono. E empresas que têm essa atuação, elas têm, por pesquisa, eu acho que a McKinsey tem um livro muito bom, pessoal, da avaliação de empresas, que fala muito sobre isso. E que fala que empresas mais ativas no desinvestimento, elas crescem muito mais e geram mais valor para o acionista. Então ela franqueou as fábricas, ou seja, no mundo afora elas têm parceiros que fabricam. Isso o quê? Diminui o CAPEX, que é investimento em capital fixo, certo? Gestão de portfólio eficiente, né? Então, investe o que dá certo. Um bom palavreado brasileiro. Leitura do consumidor, investe em pesquisas, P&D, pesquisa e desenvolvimento. Sempre perto do consumidor, trocando dados com o varejista. E M&As pragmáticos. Ou seja, investe nos produtos certos, o que não dá certo descarta ou mantém com o ponto estratégico. Leitura do consumidor, investimento em P&D e baixou o seu CAPEX, tendo aí uma operação mais leve, né, pessoal? Já a Pepsi franqueou menos fábricas, ou seja, mais CAPEX, focou pouco, né? Não focou muito, gestão de portfólio fraca, portfólio lenta, vamos dizer, não fraca, né? Lenta, pouco dinâmica, vou deixar lenta aqui, e investimentos dispersos, né? Dispersos e unidade de snacks mantendo a operação. Ou seja, falta foco em bebidas. Bebida se perdeu dentro do portfólio. O que isso mostra? Uma diferença estratégica e desenvolvimento de capacitações diferentes. Uma com uma gestão de portfólio mais focada e dinâmica na área de bebidas, com CAPEX menor, porque franqueou as fábricas. A outra, mais CAPEX, mais fábricas, mais operação pesada, gestão de portfólio lenta, investimentos dispersos e foco em unidades de negócio, não uma segregação das unidades de negócio, atuando juntas e pouco foco em bebidas. Vamos para a prática, pessoal. O que isso realmente nos traz de insights para as relações, vamos lá, relações comerciais de pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas, elas estão, até de uma forma excessiva, muito dispersas a tendências temporárias, né? E elas tendem a seguir aí uma lógica do efeito manada, vão todos para o mesmo lado, e isso acaba gerando vantagens competitivas muito frágeis. E não foca-se, pessoal, em desenvolver capacitações core. O que são as capacitações core? Vamos pensar numa casa, é a fundação onde vai fazer a casa crescer com sustentabilidade e saber vencer nesse setor. Mas nós também não podemos ser tão rígidos nas capacitações. É claro, nós vamos desenvolver novas capacitações que não deixem a operação mais complexa e que nos façam vencer no futuro, porque as empresas pequenas e médias, elas têm essa vantagem do dinamismo operacional, o qual pode fazer com que a gente, né, empresário, empreendedor, pequeno e médio empreendedor, tenha mais velocidade nas decisões. Então, para isso, tem que também ter um foco direcionado, estratégico, para onde essa empresa quer ir. E não se tem nem o básico, muitas vezes, nas pequenas e médias empresas, que é o que? Tem um planejamento estratégico, não aquele planejamento, como é que a gente chama, business plan, grande assim, com 100 páginas. Não, é um planejamento focado, com metodologia, que desenvolva um plano de execução metrificado, com dados, output financeiro,
muito bem alinhado com o que? O sistema competitivo do setor. Então é uma análise muito complexa. E o que a Coca e a Pepsi nos mostram? São duas vertentes estratégicas diferentes, as quais geraram resultados também diferentes. E isso mostra que no mundo dos negócios, toda e qualquer decisão, ela carrega processo, capital humano, tecnologia, e é muito claro também o julgamento qualitativo das estratégias, né, que mostra que nem todo CFO, nem todo CFO tem que se pautar só por números, ele tem que entender de mercado, né, que também tem, enfim, interpretações quantitativas, né, mas também questões qualitativas de mercado, de pessoas, o que torna a nossa análise muito mais complexa e dinâmica. Então, pequenas e médias empresas é onde eu vou atuar, como vou vencer e quais capacidades que são adequadas em processos, pessoas e tecnologia eu devo direcionar o meu orçamento para que eu possa, nos próximos 10 anos, atingir uma vantagem competitiva melhor que os meus concorrentes. Então aqui fica, pessoal, mais um vídeo para vocês, um vídeo muito bacana, né, que vocês podem aproveitar. Deixe seu comentário, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para mais pequenos e médios empreendedores que querem entender um pouco mais sobre finanças e estratégia de negócios para pequenas e médias empresas aqui no YouTube. Eu agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo. Abraço!